Quais os objetivos do código de distribuição da BIMA? Então, essa é a primeira pergunta, né? Então, a ideia é a gente responder, assim, de forma mais sucinta possível, só para a gente lembrar, tá? Essa aqui, então, eu vou pedir para vocês me ajudarem, né? Quem que poderia me ajudar aí? Me falar algum objetivo da BIMA, ou todos eles, né? Quem quiser me ajudar, por favor, manda bala aí. Pode falar que eu já vou anotando aqui. Professor, pode falar. Estabelecer princípios e regras para a distribuição de produtos de investimento, visando garantir manutenção de padrões éticos, práticos, equitativos no mercado financeiro. É isso? Será? Será que é isso, hein? Caramba, ficou meio extenso, hein? Vou voltar lá. Peraí. Objetivos do código, tá? Objetivos do código de distribuição da BIMA. Vamos voltar aqui e vamos ver onde é que está isso. São 6, né? 5, 6 objetivos. Alguém fez diferente? Pode falar. Código de distribuição. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Princípios. E objetivos. Aqui, ó. Achei. Eu não sei, eu não vi quem leu, mas muito obrigado, tá? Os objetivos seriam esses 6 aqui, ó. Tá? Então, vamos criar uma maneira de nós responder isso aqui de uma forma mais simples, tá? Então, eu colocaria assim, ó. Promover, né? Promover a proteção do interesse do investidor, dos interesses do público investidor, né? Deixa eu ver. Não é isso aqui, não. Desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Peraí. Eu não estou achando o que eu quero. Deixa eu só que essa parte eu não... Deixa eu voltar lá. Eu estava no código errado. Código de... Só um pouquinho. Pronto. Ó, a resposta está na página... Está na página 48. Página 48. São 6, tá? Olha só. Todos eles relacionados a manter elevados padrões éticos. Então, nós vamos aqui, ó. Vamos escrever aqui. Eu vou colocar os comentários, tá? Dentro de cada resposta eu vou colocar. Vocês podem colocar aí nas linhas, né? Claro. E a gente vai colocar aqui. Depois eu gravo essa apostila, eu estou gravando. Tudo que eu estou escrevendo, eu estou gravando aqui. Depois isso que também vai para vocês. Então, manter padrões éticos, né? Número 1 seria isso, né? Padrões éticos. Então, lembrar de ética, lembrar de transparência. É isso tudo que a BIMA quer dentro dos objetivos. Concorrência leal e adequado funcionamento. Então, vamos lá. Manter concorrência leal e adequado funcionamento. Funcionamento do quê? Da atividade de distribuição, né? Para o negócio funcionar direito. É isso que a BIMA espera de um bom gerente, né? Número 3. Agora estou misturando, né? Só estou colocando aí. Promover a qualificação e a transparência e a padronização. Coloca tudo junto, ó, né? Promover transparência, qualificação e padronização. Olha, acabei de resumir um baita no pepino para vocês, porque é difícil esse negócio de objetivos, né? Muita coisa, ó. Resumir de 6 fiz 3, tá? Manter padrões éticos, manter concorrência leal e adequado funcionamento e promover transparência, qualificação e padronização. Pronto. E aí, deixa aqui registrado, tá? Então, essa seria a resposta dessa número 1 aqui. Porque a ideia de fazer esse negócio aqui é para relembrar, memorizar, gravar, né? Com, digamos, até se fosse possível, palavras-chave. Digamos que aí eu coloquei palavras-chave, né? Tá bom? Tranquilo? Tá? A primeira foi para, vamos dizer assim, pegar o ritmo, né? Pegar o ritmo. Agora vamos para as outras. Vamos lá? Número 2. Quem são os responsáveis, né, pela implantação e implementação dos controles internos? Quem são os responsáveis? Tá? Algum candidato ou candidata que alguém quer falar? Deixa eu já colocar aqui. Tá tudo no módulo 2 ali, né? Mais ou menos na sequência, né? Conselho e diretoria, tá? Os dois são responsáveis, tá? A diretoria tem que implementar. O conselho é responsável por implementar e implantar. Ele é responsável por tudo, né? Conselho e junto com a diretoria. Mas a diretoria que fica mais na parte da execução, digamos assim. 3. Os sistemas de controles internos que as instituições são obrigadas a implementar devem ser compatíveis com o quê? Beleza? Eu estou perguntando para vocês, eu não estou olhando se vocês estão respondendo no chat, né? Vocês estão respondendo no chat? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me conversando. Ó, tem conversa no chat. Ah, não, só tem um ok do Lucas, né? Então tá bom. Muito bem. Então, quais os sistemas de controles internos que as instituições são obrigadas a implementar devem ser compatíveis com o quê? Tá? Porte, natureza, complexidade, estrutura, perfil de risco e modelo de negócio. Mas, Cláudio do céu, quando que eu vou decorar isso? Quando que eu vou lembrar disso? É aquilo que eu sempre falei na aula. É só fazendo, não tem jeito. Agora, à medida que vocês forem respondendo isso aqui, toda vez que você for escrevendo, você vai gravando, tá? Então, essa é a ideia, tá bom?
Eu sei que talvez, eu estou perguntando para vocês só para a gente, para quem quiser participar, não estou forçando, né? Vocês já entenderam. Porque eu sei que vocês têm uma vida extremamente corrida e ocupada e provavelmente não deu tempo para nem pegar, talvez, na apostila nesse período, tá bom? Mas por que a gente está estudando? Justamente porque estudar junto, assim como a gente está fazendo, é muito legal, porque aí pelo menos a gente se força, né, a estar aqui, a estudar, a pegar o material, e aí a coisa anda, né? A coisa parece que funciona, né? Então vamos aproveitar o dia de hoje, tá? Bem, eu vou tocando aqui, tá? Se alguém quiser perguntar ou falar, vocês estão me ouvindo bem, né? Se quiser me perguntar alguma coisa, pergunta. Senão eu vou tocando aqui, eu vou acelerando, como diz o outro, né? Quais os 3 objetivos do sistema de controle interno segundo a resolução 4.068? Que é a resolução dos controles internos, tá? Mas não se preocupe com o número, que eles não pedem número, né? Quais os 3 objetivos do sistema de controle interno? Cuidar do desempenho, né, das instituições, desempenho, da informação, cuidar da informação, para que a informação não saia do controle, né, para que a gente não tenha... Aí, Marcão, parabéns! Tinha que ser um corintiano, respondeu certo. E conformidade, né? Para que a informação, digamos assim, seja cuidada para que não haja vazamento, por exemplo. Então, isso é controle interno, né? E conformidade, que é o compliance, que vocês sabem muito bem que é isso, né? E desempenho também, né? Desempenho, tem que controlar o desempenho de todas as áreas aí para que funcione. Então, esses são os 3 objetivos. Muito bem, Marcão. Parabéns. Agora, aliás, né, se vocês querem participar, vocês não fizeram, mas pega a apostila, olha ali e faz o que o Marcos fez. Escreve aí, ou abre o microfone e fala. Aí vocês já estão me ajudando também aqui na resposta, né? Nem tudo eu tenho na cabeça também, tá? Nem tudo você viu que naquele dos objetivos ali eu tive que, inclusive, buscar lá, né? Eu só fiz daí, quando eu busquei, eu fiz o resumo. Mas essa é a ideia. É você saber onde está. Buscar a informação e trazer para dentro dos estudos, né? Buscar, trazer, buscar, trazer. A número 5, ela diz, quanto aos aspectos que os sistemas de controle interno devem prever, cite esses 5 aspectos. Então, tem 5 aspectos que os controles internos devem cuidar também lá, né? Então, tem alguns, todos eles relacionados a alguma área, tá? Então, vou colocar aqui o número. Então, todos eles são, os 5 são os seguintes, ó. Relacionados vou colocar aqui para não precisar ficar repetindo, tá? Número 1, cultura, né? A cultura da empresa. Número 2, a identificação e avaliação dos riscos. Número 3, atividades relacionadas ao controle e segregação, separação de funções. Número 4, atividade relacionada à informação e comunicação. E a última, relacionado ao monitoramento. Monitoramento é que as informações têm que ser fornecidas, têm que ser atualizadas periodicamente, que tem que chegar para todos os funcionários, aquela coisa toda. Então, aqui eu coloquei quase que uma palavra só, no máximo 2 palavras para cada aspecto, tá? Se vocês forem olhar, acho que tem uma página e meia só falando disso lá na apostila, né? Aqui eu resumi nisso daqui. Quando você for olhar, então, você pode fazer aqui cultura, aí você pode escrever alguma coisa aqui do lado, né? Mas, por enquanto, a pergunta é só isso, né? Então, deixa assim. Número 6. Cite 5 tipos de empresas que estão sujeitas ao cumprimento da PLD. Vocês dizem que agora mudou de assunto, né? Eu comecei falando sobre controles internos, agora vem a PLD, né? Então, 5 empresas. Bem, vocês sabem que as instituições financeiras, por força de lei, elas têm que cumprir com as determinações da legislação, né? Mas tirando as instituições financeiras, então, que empresas que nós temos, né? Tem empresas que trabalham com imóveis, né? Imobiliárias, né? As consultorias, os cartórios, tem também as que comercializam joias e bens de luxo, empresas de transporte de numerários, tá? Esses são alguns exemplos de empresas que fazem parte aí, que tem que cumprir essas determinações, né? Que determinações? Fazer aquelas comunicações, quando ocorrem movimentações, principalmente em espécie, comunicar o COAF, né? Essas são as principais, e outras mais, né? Tem que fazer as comunicações, tem que manter o cadastro atualizado, tem que fazer o KYC, essas são atividades que essas empresas têm que fazer, né? Tem que manter tudo sob controle. Número 7, cite 3 situações em que podem ser consideradas indícios de lavagem de dinheiro. Bem, aqui vocês são campeões, eu acho, né? Campeões. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém respondeu. Estou indo muito rápido? Tatiane Kunz chegou também, boa noite. A futura mamãe. Chegou agora o Daniel também. Bora lá? 3 situações consideradas indício de lavagem de dinheiro. Ó, eu coloquei 3 assim, ó. Movimentações, tem 17 lá na lei, na 4001, né? Que é na circular. Movimentações atípicas. Porque aqui entra uma série de coisas, né? Esse aqui, acho que no Topaz lá é o que mais aparece, movimentação atípica, né? Então, essa é uma situação. Mas tem mais, né? Deixa eu ver o que o Marcos escreveu. Terrorismo, moeda estrangeira fora dos padrões. Exatamente. Essa até foi a que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó, moeda estrangeira, né? Negociações com moeda estrangeira. Em dinheiro, tá? Em espécie, quer dizer, em dinheiro. Então, negociar dólar em dinheiro, né? Não é uma coisa muito comum, né? Eu, quando preciso, às vezes, trocar euro, dificilmente eu pago em moeda, eu faço um Pix, né? Quando eu preciso. Daí, beleza. Mas tem quem quer, vamos dizer assim, não estou dizendo que está errado negociar em moeda, né? Em dinheiro, mas valores muito grandes, fora dos padrões, né? Como o Marcos falou, aí é suspeito, né? Outra coisa que eu coloquei que pode ser um indício são movimentações
movimentações incompatíveis, tá? Incompatíveis. Aqui nós podemos colocar entre parênteses renda e patrimônio. É o que mais acontece, beleza? Então, movimentação atípica seria você receber 1 milhão na conta do nada, né? Cara, nunca movimentou nada, caiu 1 milhão. Não tem nada a ver, pode ser que tá tudo certo, recebeu uma herança, uma trabalhista, sei lá o quê. Agora, pode ser que ele receba, pode ser também alguma coisa relacionada com a magia. Moeda estrangeira em espécie, negociou, como eu disse, já em dinheiro, né? E movimentação incompatível, aí, tá? O cara declarou 10 mil por mês, está movimentando 2 milhões, movimentando 500 mil toda hora, todo mês, né? Eu dei um exemplo até para vocês, no caso de São Paulo, né? Que eles abriram a conta e movimentaram lá, em questão de uma semana, movimentaram lá não sei quantos milhões numa conta lá em São Paulo. Então, aí não faz sentido, né? Vamos lá. Número 8. Número 8. Quais os 3 aspectos que devem ser analisados pelas pessoas e profissionais responsáveis pela elaboração do API, do análise do perfil do investidor? Tem 3 aspectos do porquê se faz o API. A gente faz o API baseado nesses 3 aspectos. Inclusive, eu mostrei o API de vocês. Falei que eu uso bastante o API de vocês, né? Então, os 3 aspectos são objetivo, né? A gente precisa saber quais são os objetivos, né? Situação financeira, ou seja, renda, patrimônio, assim por diante. Porque, dependendo da minha renda, dependendo do meu patrimônio, eu tenho um perfil diferente, tá? É diferente um do outro. Lógico. E objetivo também. A gente falou muito de objetivo, inclusive, né? Objetivo, se o meu objetivo é aposentadoria, o meu perfil é um. Se o meu objetivo é comprar um carro no final do ano, meu perfil é outro. E conhecimento também, a gente falou bastante, né? Conhecimento. Quanto mais a gente conhece sobre investimentos, mais eu tenho propensão a diversificar e a ter um perfil de mais arrojado do que conservador. Tá? Quem não conhece, geralmente assume um papel mais conservador. É por isso que a gente tem tanta gente investindo na poupança, né? Que bom, né? Mas não sai da poupança, por quê? Porque também não conhece muitas vezes. Né? Às vezes você até fala para ele, ó, vamos colocar um pouco no capital social, vamos colocar um pouco numa LCA. Não, eu não quero correr risco. Obrigado, Lucas. Lucas Blum, a Cláudia também respondeu, exatamente. Conhecimento, situação financeira e objetivo. E isso tudo influencia no rendimento, né? Do investidor. 9. O que significa horizonte de investimentos? Estamos falando aí dessa questão de investimento, de objetivos. O que significa horizonte de investimentos? E cite exemplos de produto para cada horizonte, né? Horizonte nada mais é do que o tempo que a pessoa tem pela frente. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui horizonte, só para ficar mais tranquilo. Tempo que a pessoa tem pela frente, né? Para investir, tá? Então, uma pessoa jovem tem mais tempo do que uma pessoa idosa, e assim por diante, né? Exemplo, ações. Pedi exemplo de produtos. Ações, indicar ações para os mais jovens, tá? Não quer dizer que velho não pode investir em ações, mas é por quê? Porque tem um horizonte maior. Aí vai depender do perfil, tá? E poupança, né? Poupança para mais idosos, tá? Só um exemplo. Para os mais idosos. Não dá para generalizar isso aqui, né? Vocês devem ter pessoas idosas que investem em ações, então não dá para generalizar. Mas a regra geral é que pessoas mais idosas precisam de mais liquidez do que pessoas mais jovens. Então, elas não têm muito tempo pela frente, porque o horizonte é curto. Então, se o horizonte é curto, o risco tem que ser diminuído. Essa é a ideia, né? Muito bem. Show? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Lucas Blum, Previdência. O que o Lucas falou Previdência? Por causa do horizonte, né, Lucas? Isso, Previdência é um exemplo aí também para longo prazo, no caso, para quem tem bastante tempo pela frente, né? Os mais jovens. Os idosos, fazer Previdência não é muito recomendável. Não sei, Lucas, se você colocaria aí, mas Previdência é um exemplo de horizonte para quem tem horizonte longo, né? Deixa eu até colocar aqui que é um bom comentário. Por exemplo, Previdência indicado para quem tem horizonte mais longo. Não adianta fazer Previdência depois dos... Tem gente que faz, né? Depois dos 70, né? Fazer previdência. Não adianta. Tá? A ideia da previdência é justamente começar cedo para pagar pouco, contribuir por mais tempo, fazer o tempo e os juros compostos trabalhar a seu favor. A ideia é simples e é muito boa. Aliás, vocês têm uma previdência boa, maravilhosa, né? Que eu recomendo. Quem me tirou sarro do Alasca 70? Vocês viram o rendimento mês passado? Ó, viu? Aí eu tinha que lembrar disso, né? Acho que foi 10%. Nem eu acreditei, né? Porque eu tenho um pouquinho, eu deixei no Alasca 70, mas bem pouquinho, né? Só para não perder Mas deu 10%, né? Mas também tá lá, quebrado pra caramba, né? Por que eu falei isso? Por causa do risco, né? Então, última. Qual o nome das 5 heurísticas que cai na prova? Então, você vai lá e você escreve aqui, ó. Me ajude aí. Disponibilidade. Lembra disso? Disponibilidade. Aí você escreve do lado assim, informação recente, né? Dados recentes. Qual que é a outra? Representatividade. Dados passados. A pessoa toma decisão em dados recentes e dados passados. Aí tem outra que fala de aversão a perdas, né? Vender operações ganhadoras e manter as perdedoras, digamos assim. Estruturação. Forma como apresenta o problema. E último, ancoragem. Ancoragem sempre tem números, né? Só vou vender o soja se bater 200, né, William?
O William que deu esse exemplo aquele dia na aula. É isso aí. Muito bem, muito bem. Terminamos a primeira parte. Ai, muito bem. A Cláudia respondeu, a Nagiane também, isso aí. E a Tati também. É isso aí. Quando você lembra as 5, automaticamente, vocês viram que eu coloquei uma outra palavrinha-chave do lado, né? Para vocês não confundir. Mas se tu já sabe na tua cabeça, não complica demais, sabe? Se o teu cérebro já. Se você falou disponibilidade e você já sabe que isso se trata de informações recentes, não precisa nem escrever. Vamos dizer assim, menos é mais, né? Vai sempre para o mais simples. Quer dizer que teu cérebro já entendeu. Agora vamos tirar a prova dos 9, tá? Agora vamos para outra etapa, vamos tirar a prova dos 9. Isso aqui foi só uma revisão. Agora vamos fazer a prova dos 9. Vem comigo. A prova dos 9 é o seguinte. Cadê a prova dos 9? Pré-simulado. Tem aqui 10 perguntas. Não, tem mais? Não, não é aqui. Aqui não. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Pré-simulado. Tá? Vem comigo. Vamos usar a cor verde, né? Porque azul não é bom, até porque o Grêmio está em baixa, né? Vamos usar o nosso verdinho da nossa Sicredi, que fica bem melhor, né? Gostaram, né? Muito bem. Quais os principais aspectos que devem ser analisados ao se fazer o API? Provavelmente, algumas perguntas que tem aqui já caíram nas abertas. Então, é só para praticar, porque aqui é como se fosse a prova. Aqui é a tal da pergunta, aqui é a tal da pergunta aberta, tá? A pergunta de múltipla escolha. Página 70, para quem pediu, 69, para quem pediu, 69, 70, por aí. Obrigado, meninas. Então, quais são os aspectos? Ó, aspectos objetivos, situação financeira e conhecimento. Aqueles 3 que a gente falou. Por que a 4 está errada? Por causa dessa palavra aqui, ó, né? E aqui a gente tem aspectos quanto ao período que será mantido, preferência de risco e finalidade de investir. Não é só por isso que está errado. Eu até vou explicar separado a número 4, tá? A número 4, ela está errada, né? Por causa da palavra somente, e os aspectos são referentes aos objetivos, tá? Porque cada um deles tem uma série de informações. Então, os objetivos são o quê? O período que será mantido, as preferências de risco e as finalidades de investir, tá? Então, vocês, lá no perfil completo de vocês vão colocar 3 perguntas dentro de cada aspecto. 3 de objetivo, 3 de situação financeira e 3 de conhecimento. Na situação financeira, por exemplo, vocês vão perguntar assim, qual é o patrimônio, qual é a renda? E no conhecimento, vão perguntar qual é no que você investiu nesse ano? Né? Poupança, investir em previdência, investir em ações, dependendo da resposta, vai formar o perfil, entendeu? Qual é a tua formação? Você é o quê? Pedreiro, encanador, professor? Né? É por aí, então. Vai formar. Então, a resposta C a pergunta está pedindo aqui, assinar a área correta, então a correta é 1, 2 e 3. Letra D de Deus. Deu certo. Questão número 2. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão bem? Estão bem? Gente, vocês vão acompanhando aí, tá? Qualquer coisa dá um grito aí. Eu tô de olho em vocês aqui, ó. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tudo certo, tá bom. Eu vou tocando, tá? É que no começo eu fico pensativo aqui, porque se vocês estão acompanhando. Pelo jeito, sim, né? Eu estou pegando como parâmetro a Tati, que eu estou vendo aqui, ela está com uma caneta e uma apostila. Aparentemente, ela está prestando atenção. E o Felipe, a Sarila, o Lucas, que eu estou vendo com a câmera aberta, ó, então, vou pegar eles como referência. Segundo o código de distribuição, né? As instituições participantes devem, no seu processo de conheça seu cliente, que é o KYC, buscar conhecer os seus investidores no início do relacionamento. Sim, é fazer um cadastro, né? E, para tanto, devem implementar e manter em documento escrito regras e procedimentos que descrevam o processo do KYC, conheça seu cliente, adotado pela instituição, e conter no mínimo. Gente, tudo isso é para perguntar só isso aqui, ó. O que tem que conter lá no documento do KYC? Só isso, né? Então, eu já vou, digamos assim, ler para vocês e já vou responder. Número 1, tem 5 pontos aqui. O que tem que constar no documento escrito que as instituições devem elaborar sobre como ela vai fazer o KYC? Então, tem que constar qual o procedimento deve ser adotado pela instituição para aceitar investidores. Sim, isso aqui está certo, né? Porque a instituição tem que dizer, olha, nós não podemos aceitar recursos ilícitos, por exemplo, para investimentos. Número 2, indicação de casos que serão realizadas visitas aos investidores, em casa ou no trabalho. É certinho. Número 3, procedimento de atualização cadastral, indicação do sistema utilizado para controle das movimentações. Exatamente. Tem que dizer nesse documento como que vai controlar a movimentação dos investidores, das pessoas e de quanto em quanto tempo que vai atualizar esse cadastro. Número 4, procedimento que será utilizado para a identificação da pessoa natural caracterizada como beneficiário final, que é aquela pessoa que tem que ser informada de CPF e endereço quando se faz uma transferência, é obrigatório. Se não conseguir informar, é sinal que é indício de lavagem de dinheiro. E 5, procedimento adotado para veto, em razão dos riscos envolvidos. Também, né? Então, aqui estão todas corretas, não tem nada errado. Eu tenho uma outra questão no simulado, que é muito parecida com essa, que eu coloquei alguns nãos aí no meio, para tornar ela diferente, né? Então, às vezes, pode ter pegadinha nesse tipo de questão. Aqui estão todas certas, tá bom? Então, o que é o KYC? Nada mais é do que a forma como vocês fazem cadastro dos investidores cooperados que estão entrando na cooperativa. E daqueles que já estão também, né? Porque tem que atualizar. Número 3, de acordo com o código de distribuição, quanto à privacidade e segurança das informações, conforme artigo tal, seção tal, as instituições associadas, que são as instituições financeiras,
deve estabelecer mecanismos para. Então, sobre o que é a pergunta? Cláudio, eu não entendi nem a pergunta, muito menos a resposta. Então, vamos lá. Sobre o que é a pergunta? Sobre privacidade das informações. É sobre isso que é a pergunta. Então, nos controles internos, que a gente viu lá atrás, deve estar por escrito que a instituição financeira tem que cuidar disso, cuidar da questão dos ataques cibernéticos, cuidar dos hackers, proteger as informações, tanto dos associados, como da própria cooperativa, e como de vocês também. Tudo isso tem que ser muito protegido, tá? Vocês viram ontem, né, que acabou a luz lá na Europa, né, nos dois países, lá Espanha e Portugal, deu maior BO, né? Houveram perdas gigantescas de grana e de informações. Então, a gente não imagina o quanto estamos dependentes da energia elétrica, né? E de outras coisas mais, de energia, na verdade, né? Mas vamos lá. Então, quais são os critérios? Número 1, propiciar o controle das informações confidenciais reservadas ou privilegiadas a que tenham acesso seus sócios, diretores, administradores profissionais e terceiros contratados. Exatamente. Reservadas e confidenciais, porque tem informações, vocês têm informações confidenciais, a maioria delas, né, não pode ser divulgada, informações privilegiadas, que ainda não podem ser tornadas públicas, mas que vão a público, né, as confidenciais nunca vão a público, né, e as reservadas, que só um grupo de pessoas sabe, ou o conselho, ou o presidente, ou os delegados, ou a diretoria, alguém sabe, e alguém não sabe, e alguém não pode saber também. Então, essas informações têm que ser, tem que ter um controle, tá, e isso faz parte da privacidade das informações. Número 2, assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio eletrônico. Exatamente, né? Assegurar a existência de testes periódicos. O controle interno fala muito disso. Não fala de prazo, fala de testes periódicos. Acho que no treinamento eu falei disso também, né? Não tem prazo, então cuida com a famosa pegadinha. E 3, implantar e manter treinamento para os seus sócios, diretores, administradores e profissionais que tenham acesso a informações confidenciais relevadas ao privilégio. Sim, tem que treinar eles, para eles saberem o que é a informação, como tratar a informação, porque senão já pensou, alguém mandar um e-mail assim, sem uma proteção, vocês têm a proteção para mandar, né? Tem que marcar lá com mensagem urgente, não urgente, importante e tal, porque essa classificação da informação, então se não tiver treinamento, ou pelo menos alguém que orienta toda a turma que trabalha com informação dentro da cooperativa, na verdade, vai dar problema, vai dar BO, privacidade e segurança das informações. E se der BO, qual que é o problema? Além da perda financeira que a cooperativa pode sofrer, o cooperado, o associado pode sofrer, vocês podem sofrer, ainda tem o risco de imagem, porque quando vaza informações, isso é um dano para a imagem da instituição muito grande. A gente falou, inclusive, nesse tópico, nesse módulo, sobre o risco de imagem, então faz parte, tá certo? E o risco de imagem, ele prejudica muito a empresa, muito a instituição. Então, as 3 estão certas, a resposta é a letra E, 1, 2 e 3, tá? Maravilha? Essa aqui eu também tem uma questão muito semelhante, tá? Onde eu coloco aqui, ó, exceto profissionais e terceiros contratados, tá? Vamos supor que eu tivesse colocado a palavra exceto aí na primeira, tá? Então ela estaria errada, porque os terceiros contratados também fazem parte, eu também tenho que proteger as informações da cooperativa, do associado e as nossas informações reservadas, privilegiadas ou confidenciais dos terceiros que vêm fazer negócios com a cooperativa, né? Vocês têm muitos terceiros e todas as empresas têm, e tem que haver essa proteção. Então, daí eu coloquei em uma pergunta a palavra exceto, e aí a palavra exceto anula essa questão. Muito cuidado, quando tem exceto, somente, lembra na número 1 ali tinha a palavra somente, né? Geralmente está errado, né? Geralmente tem problema nisso aí. Muito bem, seguindo o número 4, front running. O que é isso? Front running. Então, temos aqui 4 tópicos de novo, né? As questões grandes, né? Essa aqui é uma pergunta pequena, mas tem 4 tópicos para a gente analisar. Então, essa aqui eu vou analisar diferente. Ó. Eu vou puxar aqui um comentário, né? Depois eu salvo para vocês. E eu vou colocar aqui a número 1, por exemplo. Vocês têm, olha, o front, ó, tem uma coisa que eu gosto de fazer, até eu vou fazer agora. Quando eu olho para front running, o que me vem à mente? Então, antes de olhar para as alternativas, eu vou escrever o que me vem à mente sobre o front runner, ou front running, né? Que é correr na frente, a tradução literal em inglês, mais em português. Mas eu vou escrever o que significa. Front running, né? É o operador, né? Operador de mercado, né? Fazer uma transação antes para si do que para o investidor. Tá? Ele quer levar vantagem, ele quer criar benefício próprio, né? Eu dei um exemplo bacana lá na aula, né? Não sei se vocês lembram. O operador está lá na mesa dele, esquetoso, sentadão, recebendo as ordens para mandar para a bolsa. Aí chega uma ordem lá de R$1 bilhão, né? O homem mais rico da carteira dele mandou uma ordem lá, uma mulher de R$1 bilhão. Ele fala, para comprar ações de uma empresa. Ele fala assim, nossa, esse cara está sabendo de alguma coisa que eu não sei. O que ele faz, o operador? Antes de colocar essa ordem, ele compra ações para ele, aquela mesma ação. Porque ele sabe que a hora que essa ordem pingar, provavelmente a ação vai subir, porque o mercado de ações, principalmente, é feito de oferta e demanda. Se o volume de compra ele é muito alto, significa que tem muita gente interessada naquela ação, o preço dela vai subir. É assim para o tomate, para a cebola, para a carne, para tudo. Pode ver. Quando a oferta diminui e a procura aumenta, o preço sobe. Está acontecendo no café. O café está nessa base aí, né? Café e outras coisitas mais. Então, é isso que aumenta o preço. Então, ó, eu já coloquei mais ou menos o conceito que me veio à mente aqui. Aí agora nós vamos analisar as 4 alternativas. Número 1, é o ato de antecipar uma ordem objetivando lucro. Sim, exatamente. Isso que eu escrevi ali em outras palavras. Número 2, é a pessoa que trabalha... Olha o número 2, hein? Cuidado, hein? É a pessoa que trabalha em uma empresa e usa uma informação privilegiada para obter lucro em uma operação. Está errado isso aqui. Por quê? Porque esse é o conceito de informação privilegiada. Tá? Informação privilegiada. Tá? Esse é o conceito de quem usa informação privilegiada.
de quem usa, né, quem usa informação privilegiada. Que neste caso, quem que ele é? Como é que chama? Esse cara que usa informação privilegiada e trabalha dentro da empresa? Insider, que nesse caso é um insider trading. Primário, porque trabalha dentro da empresa. Se fosse de fora da empresa, seria secundário. Cláudio do céu, não lembro nada disso. Cláudio, onde que eu estava? Calma, relaxa. Anota tudo, registra aí que vai dar certo. 3. É um ato ilegal feito, né, por um operador que toma conhecimento de uma grande operação feita por um investidor, um cliente. Então, esse aí é exatamente o conceito que eu escrevi lá em cima, né? Aqui, deixa eu puxar aqui para vocês lembrarem. Ó, que eu escrevi lá, o operador de mercado que faz uma transação antes para si, né? Olha a vantagem. O operador registra uma ordem para si antes de fazer para o cliente, que quando executada vai impactar nos preços. Exatamente, é uma outra forma de dizer, né? Então, isso aqui, ó, para ganhar dinheiro, né? É para levar vantagem, para ter algum benefício, né? Então, tá certo aqui, tá errado a número 2, né? Tá certo a 1, a 3 e a 4. Resposta, então, vou colocar para cá. Resposta certa, 1, 3 e 4, letra C de Cláudio. Maravilha! Então, a 2 está errada. Estão entendendo? Tá tudo bem aí? Maravilha? Muito bem, deixa eu ver quem escreveu aqui. Tudo certo? Então, tá bom. Vamos que vamos. Vamos para mais uma. 5. Segundo a Lei 9.613, que é a Lei da Lavagem de Dinheiro, e essa 12.683 também, determinam os grupos de pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitos aos mecanismos de controle, como comunicações ao COAF e práticas do KYC, com o objetivo de combater o crime da lavagem de dinheiro. Então, lá nas questões abertas, eu pedi para vocês me falarem o nome, né, ou empresas que estão sujeitas às comunicações, tá? Ou às atividades que uma empresa, segundo a lei, deve cumprir. Aqui eu estou pedindo de novo, mas de outra maneira. Então, vamos lá. Empresas que compram e vendem imóveis, sim. Instituições financeiras, sim. Pessoas físicas ou jurídicas que vendem metais preciosos ou pedras preciosas, sim, que são pedras, joias e bens de luxo, né? E empresas de transportes e guarda de valores também. Então, todas estão corretas. A resposta certa, letra A. Acertei. Tá? Então, essa já tá no papo, né? Mais tranquila, já caiu antes. Número 6. Avalie situações abaixo. Quais das situações devem ser consideradas pelas instituições financeiras como situação de atenção especial, segundo os critérios da circular 4001? Tá? O que é essa 4001? O que é situação de atenção especial? Indício de lavagem de dinheiro. Então, vamos lá agora. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu responder com o meu comentário aqui, que essa aqui vai precisar. Ó. Então, indício, a gente já viu lá que tem 17 nessa circular, né? A gente já falou de alguns anos de movimentação atípica, negociação de moeda estrangeira em espécie. Agora vamos ver essas 4 aqui. Número 1, proposta de início de relacionamento com clientes que são investidores qualificados. Gente, eu quero saber aqui, quais dessas são indícios de lavagem de dinheiro, tá? Essa aqui tá errada, né? Por quê? Abrir uma conta para um investidor qualificado não é indício de lavagem de dinheiro, por favor, né? Por favor. Indício pode ser a forma como ele vai movimentar a conta depois. Aí sim, aí o camarada começa, né? Eu trazer o dinheiro lá das Ilhas Caimã e movimentar aqui na tua conta. Aí não, né? Aí o bicho pega. Número 2, proposta de início de relacionamento com pessoas politicamente expostas. Certo, né? Isso pode ser indício, né? Porque as pessoas politicamente expostas, elas estão, de certa forma, mais vulneráveis ou são mais observadas pelo COAF do que as pessoas normais. Não precisa explicar por quê, né? 3. Clientes com operações sem identificação de beneficiário final. Certo, né? Porque essa identificação, né, com RG e CPF é obrigatória, segundo o Bacen. Então, se não é possível, é porque está querendo esconder alguma coisa. Identificação, tá? Se não é possível, é que nem aquele que vem no caixa, dele quer preencher o relatório e fica fazendo boquinha, né? Então, porque às vezes, em geral, às vezes está sonegando, né? Mas às vezes também pode ser que está escondendo alguma coisa. E a número 4 está errada, né? Por que a número 4 está errada? Porque incluídos na lista do Serasa, né? Esse, provavelmente, nem investidor né? Está no Serasa, não tem nada a ver com indício, né? O fato de estar no Serasa não tem nada a ver com indícios de lavagem de dinheiro. Ficou bem completinho aqui, depois vocês leem de novo. Maravilha? Pronto. Então, o que está certo aqui? Está certo, né? Eu quero saber assim, avalie e responda, né? Qual que está certo? Certo está a número 1 e a número 3, né? 1 e 3, resposta certa, a letra B. Tá? Maravilha? E as outras estão erradas. Número 7. No Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, da Anbima, as instituições participantes devem implementar e manter em documento escrito regras, procedimentos, controles tá? De novo, falando de controle interno. Então, essa é muito fácil porque as próprias alternativas, elas acabam se eliminando. Porque a primeira diz assim, porque a gente falou lá nas perguntas abertas, como é que os controles têm que ser? Eles têm que ser efetivos, de acordo com o porte, estrutura e assim por diante. Perdão. Com licença, ali na 6, ali, não é a letra C, a 2 é 3? Isso, eu só ia falar. É a letra C, que a primeira é início de relacionamento, então ela está certa, ela está errada. Mas aqui não é indício. A segunda, sim, que é proposta de relacionamento com pessoas politicamente expostas.
É a 2 e a 3, né? Isso. Desculpa. Vocês têm razão. 2 e a 3. Maravilha, ó. Maravilha. A 1 tá errada e a 4 tá errada, na verdade. Mas a explicação eu fiz certo, né? Só que, deixa eu até confirmar a explicação aqui. Ó, a primeira tá errada e a quarta tá errada. A explicação eu fiz certo, ó. Eu só marquei errado aqui, a letra C. Obrigado, William, Lucas, aí, exatamente, tá? Muito bem. Vai. Então é a letra C. Voltando, então eu estava falando, lembra que nós falamos que os controles eles têm que ser feitos de acordo com a natureza, o porte, a estrutura, o modelo de negócio. Nós falamos isso lá na questão aberta. Então a resposta A está certa, tá? Mas por que as outras estão erradas? Então, essa é interessante a gente parar para pensar. Então, a A é a certa porque, segundo o que a gente já estudou de controle interno, é o que está em vigor. Agora, a letra B diz assim, impeça o acesso a todos os seus funcionários de forma a garantir a estrutura da organização. Gente, né, errada porque os controles internos devem ser acessíveis a todos os funcionários, tá? Agora, você dizer que os controles devem impedir o acesso, está errado. Por que a C está errada? Indique as medidas necessárias para garantir a dependência adequada da autoridade aos responsáveis. Controle interno está muito ligado, por exemplo, com a auditoria, né? Então, a auditoria tem que ter independência, não dependência, né? Então, por que, né, as áreas da instituição devem ter independência, né? Já pensou o auditor chegar na agência e falar assim, descobriu alguma coisa que não está legal e o gerente falar assim, olha, vamos fazer um churrasco hoje à noite, né? Vamos jogar uma bolinha aí, daí depois a gente acerta isso aí, né? É mais ou menos como dar propina para o guarda para não ser multado, né, gente? Então, isso não pode acontecer. O auditor, a área de controles internos e as áreas, todo mundo tem que ter independência, não dependência, né? Tá? Para que a coisa possa acontecer. E a letra D, descreva os procedimentos para a coordenação das atividades relativas à função de auditoria e crédito. Está errada por quê? Né? Porque os controles aqui, internos, que nós estamos falando, com relação ao código, né? Os controles internos, no código, né, da ANBIMA, né? Tratam sobre a distribuição de produtos de investimentos, tá? E não de crédito, e muito menos de auditoria, ou auditoria, tá? Nada a ver com isso. O nome já diz, Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Tá aqui, então, não tem nada a ver, ó. A pergunta diz, ó, se você está na dúvida, volta aqui, ó, tá? Volta aqui. Então, não tem nada a ver com crédito e com auditoria. Legal? É bom a gente voltar na questão. E a última, o que é uma informação privilegiada? Antes eu dei um spoiler para vocês quando eu falei do front-running, né? Alguém quer arriscar aí informação privilegiada? O que é? Antes eu falei, né? O que é informação? O que é e quem geralmente a utiliza, né? IP, vou colocar informação privilegiada, né? É uma informação, né, bem relevante, né? Porque ela é que ainda não foi divulgada, e vocês têm bastante, divulgada a público. Não foi tornada pública. Então, não pode, né? E é proibido a sua utilização antes de divulgar, tá bom? Então, se alguém sabe, não pode falar, tá bom? É segredo. Quem usa? O insider, trader primário, de dentro da empresa, e o insider, trader secundário, que é de fora da empresa. Antes a gente falava disso, mas agora só para aqui ficar registrado, né? Então, essa é a situação. Legal? Vocês viram que eu sou meio... Eu ensino o que eu defendo, né? Olha só, eu estou estudando, eu estou escrevendo do jeito que eu sou. A única coisa que eu não estou escrevendo à mão, né? Porque senão vocês não entendem nada depois, então eu estou digitando. Mas eu acredito nessa forma de estudo, tá? É isso que vai fazer a diferença. Muito bem.